Imaginem um lugar, um pedaço de terra, onde a morte não é apenas uma memória, mas uma presença constante. Um lugar tão assombrado que até os pescadores mais experientes evitam suas águas. Bem-vindos a Poveglia. Poveglia fica na belíssima Lagoa de Veneza. De longe, parece apenas mais uma ilhota serena e abandonada no norte da Itália, com suas construções antigas e vegetação densa. Mas não se enganem. Por trás dessa aparência tranquila, escondem-se séculos de dor, doença e morte. Nossa história começa no século XIV, uma época sombria para a Europa. A peste negra varria o continente, ceifando milhões de vidas. Em Veneza, as autoridades tomaram uma medida desesperada para conter a doença: transformar Poveglia em uma colônia de quarentena, um lazareto. Só que era uma viagem de ida sem volta. Barcos e mais barcos chegavam, abarrotados de pessoas doentes, moribundas e até mesmo famílias inteiras que apresentavam o menor sintoma. Eles eram deixados lá para morrer. Eram tantos corpos que não havia como enterrar todos. A solução? Fogueiras. Enormes piras funerárias que ardiam dia e noite. Estima-se que mais de 100.000 almas pereceram em Poveglia durante a peste. E a lenda local diz que, até hoje, mais da metade do solo da ilha é composta pelas cinzas e restos mortais dessas vítimas. Imaginem caminhar sobre um cemitério a céu aberto, mas a história macabra de Poveglia não terminou com a peste negra. O silêncio durou alguns séculos, até que no início do século XX, um novo capítulo de horror foi escrito. Um hospital psiquiátrico foi construído sobre aquele solo amaldiçoado. Um lugar isolado, perfeito para esconder os indesejados da sociedade. Os pacientes, já atormentados por suas próprias mentes, começaram a relatar coisas estranhas. Diziam ver as sombras das vítimas da peste, ouvir lamentos e sussurros pelos corredores, sentir a presença gélida dos mortos. Os médicos, claro, descartavam tudo como sintomas de suas doenças mentais, delírios, alucinações. Mas o verdadeiro terror vinha de um dos diretores do hospital. A lenda conta que ele era um homem sádico, que acreditava que a loucura poderia ser curada através de métodos cruéis. Ele realizava lobotomias e experimentos desumanos em seus pacientes, usando ferramentas primitivas como martelos e cinzéis, sem anestesia. Ele torturava aqueles que ninguém ouviria gritar. O que aconteceu com esse médico? A história diz que ele próprio começou a ser assombrado pelos espíritos de Poveglia, enlouquecido pelas mesmas vozes e sombras que seus pacientes descreviam. Ele subiu até o topo da torre do sino do hospital e se jogou. Uma enfermeira que testemunhou a cena diz que ele não morreu com o impacto. Ele foi sufocado por uma névoa sombria que subiu do chão. E até hoje, os poucos que ousam se aproximar da ilha em noites silenciosas juram ouvir o sino da torre tocar, mesmo que ele tenha sido removido há décadas. Hoje, Poveglia é uma ilha fantasma, oficialmente fechada ao público. O governo italiano proíbe a visitação. Mas por quê? Seria apenas pela instabilidade das construções ou por algo mais? Os pescadores venezianos têm suas próprias teorias. Eles se recusam a pescar perto da ilha. Contam que, muitas vezes, suas redes vêm do fundo do mar, não com peixes, mas com ossos humanos polidos pela água, restos das vítimas que o tempo não conseguiu apagar. Várias tentativas de revitalizar a ilha, de transformá-la em um hotel de luxo ou um resort, falharam misteriosamente. Todo o projeto é abandonado. Parece que a própria ilha se recusa a ser perturbada. Ainda assim, a proibição não impede os curiosos, caçadores de fantasmas e exploradores urbanos de irem até lá ilegalmente. E os relatos são sempre os mesmos e sempre arrepiantes. Visitantes falam de uma sensação avassaladora de tristeza e desespero assim que pisam em terra firme.
Quedas bruscas de temperatura, mesmo em dias quentes. A sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis em meio às ruínas. Equipamentos eletrônicos que param de funcionar sem explicação. E os sons, passos em corredores vazios, portas batendo, choros de crianças e gritos abafados que parecem vir de dentro das paredes. Alguns afirmam ter sido arranhados ou empurrados por forças invisíveis. Uma famosa equipe de investigadores paranormais gravou uma voz desencarnada em um dos quartos do antigo hospital. A voz, em italiano, dizia claramente: "Vá embora e não volte mais." A Itália é um país de uma beleza estonteante, repleto de história, arte e cultura. Mas na sua lagoa mais famosa, a poucos quilômetros do Romance de Veneza, repousa uma ilha onde a morte nunca foi embora. Um memorial permanente do sofrimento humano. Poveglia não é apenas uma ilha abandonada, é uma cicatriz na paisagem, um lugar que nos lembra que alguns ecos do passado são altos demais para serem silenciados. Se você curte histórias reais, mistérios e lugares assombrados que desafiam a nossa compreensão, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Acredite, o mundo real é muito mais sombrio e misterioso do que a ficção. Até a próxima!